Você sabia que a antiga Pérsia, hoje conhecida como Irã, foi, na verdade, responsável por libertar o povo de Israel da escravidão na Babilônia? Parece contraditório, especialmente diante do conflito atual entre os dois países. Mas o arqueólogo e teólogo Rodrigo Silva trouxe à tona fatos surpreendentes no podcast Inteligência Limitada, revelando detalhes históricos que pouca gente conhece, e que mudam completamente a forma como entendemos a relação entre Israel e seus vizinhos. Neste trecho que você vai assistir agora, ele explica como o Irã já teve um papel fundamental na história do povo judeu, e ainda fala sobre o contexto religioso e político do Oriente Médio, mostrando que nem todo muçulmano é árabe, e nem todo país da região é inimigo por natureza. Se você gosta de história bíblica, geopolítica e fatos que fogem do senso comum, fica até o final e depois me conta, você já sabia dessa conexão entre Israel e o Irã? Agora fique com o trecho. Coloca o primeiro mapa, por favor. Nós vamos usar muitos mapas aqui hoje, tá bem? O primeiro mapa... antes da Jordânia, esse primeiro mapa é interessante pra galera entender. Toda essa parte... Eu vou repetir esse mapa, inclusive, lá na frente. Tá bom. Mas por hora é só pra vocês entenderem os países que estão ocupando o chamado Oriente Médio. E todos esses países, Líbia, Egito, Arábia Saudita, Iraque, Síria, Turquia, Irã, Afeganistão, Paquistão, Turmequistão e o Cazaquistão, todos esses países... exceto Israel, e aí teria a Palestina também, que está ali mostrando a Cisjordânia, não está mostrando a faixa de Gaza, que era bem pequenininha. Todos esses países ou territórios são muçulmanos, em sua maioria, absolutamente, mais de 90% da população muçulmanos, exceto Israel. E aí nós temos uma questão, daqui eu já faço a ponte do presente para o passado. Israel é de fato a única democracia que há nesse lugar. Você está entendendo? Por exemplo, eu vou até provocar aqui. Desses países, o único que aceita fazer uma parada gay é Israel. Ou seja, quer dizer, hoje tem muita gente detonando Israel como uma ditadura. Tá bom, vai fazer uma parada do orgulho LGBTQIA+, em Teherã, pra você ver o que acontece. Vai fazer em Gaza, pra você ver o que acontece, entendeu? Vai fazer na Arábia Saudita, pra você ver o que acontece. Chega lá em Meca e faz uma parada, pra você ver, não vai rolar. Não vai rolar. Em Israel, Tel Aviv permite. Então, quer dizer, você vê que é o único país que aceita uma democracia, que você pode detonar com o governo, tá certo? Muita gente pensa que todo israelense bate palma pro Netanyahu. Não. Quando eu fui lá tinha protestos na você rua. viu, exatamente. Então, é uma democracia. Por isso que Estados Unidos tem receio que se perde Israel, perde a única democracia do Oriente Médio. Há pessoas que vão falar que isso é mentira minha, mas não é. O Irã lá tenta... Eu fui ao Irã, eu conheço o Irã. E eu ouvi iranianos lá falando da revolta que as mulheres tinham, por exemplo, de não ter liberdade de sair na rua sem véu. Então, por exemplo, uma amiga que nós tivemos lá, amiga não, conhecida, não chegou a ser amiga não, que foi a nossa guia lá, já tem muitos anos inclusive que a gente não fala com ela, eu só fui uma vez ao Irã. E ela contando das dificuldades que eles tinham lá, que, por exemplo, se você fosse uma mulher, fosse a um restaurante e ela deixasse o cabelo sem o véu e das pessoas denunciasse o gerente do restaurante, o restaurante seria multado, o cara podia ser preso. Aliás, inclusive, quando eu fui lá, teve uma questão que o governo deixou o povo sem internet por uma semana. Por quê? Houve uma manifestação de jovens contra o governo. Como lá no Brasil, o pessoal não reúne pela internet, às vezes para protestar contra o governo, né, na internet, fizeram isso lá. O governo deixou o país inteiro sem internet por uma semana, descobriu os líderes do movimento e mandou matar todo mundo. Simples assim. Essa é a democracia. A mulher passou a dirigir no Irã há pouco tempo. Então esse maravilhoso país assim que o pessoal tá batendo palmas, né? Tem um episódio aqui muito bom de... Isso não é mentira, tá? Não. Eu estive lá, não é coisa que eu escutei, que eu ouvi falar, que eu estive lá. Então, se eu houver mentiroso, eu tô mentindo, porque eu fui lá e eu vi. Ô, Fabi, a gente teve um episódio, né, com 3 mulheres, 2 eram muçulmanas e falaram sobre isso, né? Foi na época que aquela mulher apareceu um cachinho dela pra fora da roupa e ela foi morta. Não, exatamente, e eles matam mesmo. Então, então, assim, Israel hoje é uma democracia que tem ali. Mas como eu falei que eu ia mencionar mais o passado, eu só coloquei esse mapa pro pessoal entender. Então, hoje, nós vamos falar aqui um pouquinho sobre o Egito. Embora não seja inimigo de Israel, tem relações diplomáticas, mas é circunstancial, como eu falei. Vamos falar sobre a Jordânia, que não está mostrando ali no mapa, mas abaixo da Síria, aquele país que está embaixo da Síria ali seria a Jordânia. Tá? Ele não está com o nome Jordânia. Israel também não está com o nome Israel. Então seria Egito, Jordânia, vamos falar da Síria, do Iraque, do Irã e da Turquia e do Iêmen, que o mapa não mostra, que está aqui embaixo, que também é inimigo de Israel, né? O pessoal está atacando Israel também, do Iêmen. Isso. Então, vamos ao próximo mapa. Então vamos começar com o primeiro país aí, onde está escrito Edom, é a Jordânia. Ah, tá. A Jordânia.
A Jordânia foi o seguinte, como é que a Jordânia foi criada? Mais uma vez, foi uma coisa de burocratas. Como a família Hushemita, ou Semita, como alguns pronunciam, Hushemita, que eles se dizem descendentes diretos de Maomé, do profeta Muhammad, havia uma briga. Eles são árabes mesmo, porque nem todo, isso é bom esclarecer, nem todo muçulmano é árabe. O pessoal pensa que é sinônimo perfeito. Árabe é muçulmano, muçulmano é árabe. Não, por exemplo, o Irã não é árabe, o Irã é persa. Verdade. A Turquia não é árabe, a Turquia é turca, turco-otomano, Império Otomano. E da mesma maneira, então, e teve algumas miscigenações também no caminho, mas a Jordânia e a Arábia Saudita são árabes mesmo, puro sangue. Então a família Hushemita, com essas questões de brigas ali, eram líderes do deserto, sheiks do deserto, então acabaram que os europeus deram para eles uma extensão de terra e falou, vamos criar então o reino Hushemita do rei Hussein, hoje é o rei Abdullah, que é o rei ali, que é casado inclusive com uma palestina, uma princesa palestina. É um lugar muito interessante de visitar, tem muitas coisas bíblicas ali, mas falando em termos da época bíblica, que reino seria aquele? Ali você teria 3 reinos. Ali no mapa mostrou apenas um de Edom, mas há mais 2. O reino de Edom, se a gente olhar aqui no Gênesis, eu até anotei algumas passagens aqui para mostrar para o pessoal. Gênesis capítulo 36, versículos 1 e 2, vai falar aqui de qual seria o reino que estava ali. Lembra que Isaac teve 2 filhos. Alguns falam Jacó e Esaú, né? Na verdade é Jacó e Esaú. E Jacó foi o ancestral dos hebreus. Dos judeus. Deixa eu abrir um parênteses e falar um pouquinho de Jacó. Só para o pessoal entender alguma nomenclatura que se usa, tá bem, Vilela? Tá bom. O primeiro hebreu da história foi Abraão. Abraão foi o primeiro hebreu da história. E o nome hebreu, até eu pronunciava errado, eu falava Ivri, né, um amigo lá, o Shimon, que até vai vir aqui. Aquele vai falar de nanotecnologia. Aquele que você falou que é episódio ele vai vir aqui. Boa. O Shimon Eliav, que é lá de Israel, pesquisador da Universidade Hebraica de Jerusalém, trabalhou muito tempo na Universidade Hebraica. Uma vez me corrigiu, ela falou: Ivri, é um oxítono, né? Como Ivri. Tem 2 significados desse nome possível. Alguns pensam que Ivri viria de Eber, que é um ancestral de Abraão. Outros pensam que vem da ação, que significa aquele que vem da outra margem, do outro lado. E como Abraão veio... Vamos voltar no mapa aqui, o anterior, só para o pessoal entender da onde que Abraão saiu. Tá vendo ali... esse mapa não mostra os rios. Mas tá vendo onde está o Iraque ali? Sei. Abaixo do Iraque tem um pedacinho que não está mostrando o nome, é o Kuwait. Ah, verdade. E abaixo está Persian Gulf, que é o Golfo Pérsico. Sim. Tá bom? Ali no Golfo Pérsico, você tem 2 rios que sobem, o rio Tigre e Eufrates. Ali é o berço da civilização. Ali viveram os sumérios, os babilônios, aí vieram várias cidades que foram fundadas ali. Erech, Eridu, a mais antiga do mundo. As mais antigas do mundo são lá. Esses dias eu ouvi alguém falando, a cidade mais antiga do mundo é Jericó. Isso é controverso. Lá tem uma placa disso, mas não. As cidades mais antigas estão lá. Jericó é muito mais antiga do que Jericó. Jericó foi depois de lá. Tá bom? Jericó é depois. Realmente, se você for a Palestina, tá lá. Jericó, a cidade mais antiga do mundo. Mas se você for na China também, eu vou mostrar um monte de cidade que é mais antiga do mundo. Se for a Índia tem cidade lá que eles falam que tem 30 mil anos. Então, quer dizer, cada um puxa a sardinha pro seu lado. Exceto o Rio de Janeiro, toda cidade do Brasil que tem um Cristo Redentor vai falar que aquele é o segundo maior do Brasil depois do Corcovado. Então, quer dizer, cada um puxa pro seu lado. Mas o berço da civilização está ali. As primeiras cidades, Erech, Eridu, Lagash, são cidades que foram fundadas ali. E Ur dos Caldeus, de onde veio Abraão. Então, voltando para o mapa, se colocar de novo, Abraão sai de onde é o Iraque. Não, o mesmo mapa lá. Abraão sai de onde é o Iraque. Vocês estão vendo o Iraque? Abraão sai daí, pertinho do Golfo Pérsico que ele estava, aqui embaixo. Se quiser até mostrar com o mouse, ele sai aqui perto do Golfo Pérsico. Olha lá, coloca aí o Golfo Pérsico, Iraque, tá para baixo aqui. Isso. Vai para cima. Isso, sobe agora. Aí pronto. Abraão sai daí. Não, Iraque, aí é o Irã. Iraque, ele sai daí, passa pela Síria, pode ir lá pela Síria, fica na cidade de Padam Aram, depois ele desce para Israel, que não está mostrando no mapa ali, mas Israel, um pouquinho mais para frente, isso, chega em Israel. Então, como ele veio da outra margem do rio, que ele atravessou o rio Eufrates, atravessou o rio Jordão, ele é o Ivri, aquele que veio da outra margem, que a gente fala hebreu. Então, provavelmente, esse nome hebreu foi dado a Abraão como um apelido. Você não fala, por exemplo, aqui, o Chico Mineiro? Porque veio de Minas Gerais. Esse aqui é o Zé Baiano, que veio lá, né? Não falava Elias Turco,
lá da novela do Sítio do Capão Amarelo. Verdade. Tinha o Elias Turco, né? Então, quer dizer, veio da Turquia. Então, Abraão, hebreu, que ele veio do outro lado da margem do rio. Então, ele era o hebreu. Quando ele teve o seu filho Isaac, por sua vez, teve 2 filhos, Jacó e Esaú. Então, Jacó e Esaú eram netos de Abraão. Jacó vai ter 12 filhos, portanto, os filhos de Jacó. Só que Jacó vai ter um momento espiritual muito grande na vida dele, que ele vai lutar com o próprio Deus e vai sobreviver. Em virtude disso, quando Jacó sobrevive a essa batalha, o nome de Jacó é alterado. Você sabe que no Oriente Médio o nome é escolhido pelo significado. Eu já falei isso aqui algumas vezes, até com o Luiz Saião. Então Jacó agora tem o nome dele mudado de Jacó Yaakov, que significa aquele que vai no calcanhar do outro, que depois ficou até recebendo o apelido de enganador. E ele recebeu agora não mais o nome de Yaakov, mas atrelou-se o nome Israel, aquele que luta com Deus e sobreviveu. A partir daí, os 12 filhos de Jacó foram chamados de 12 filhos de Israel. O povo, então, descendente de Abraão, já tem 2 nomes, 2 apelidos. Os hebreus e Israel, os 12 filhos de Israel. Esses 12 filhos de Israel vão virar 12 tribos. Uma das tribos é Judá. Então, por exemplo, quando o povo de Israel chegou na terra prometida, que eles dividiram a terra entre si e cada um ganhou um pedaço de terra, exceto os levitas, você poderia ter, olha, você é descendente de Jacó? Ah, de onde que você é? Ah, eu sou de Dan. Ah, você é de Dan? Ah, que legal, você é um danita, não um danado. Você é um danita. Ah, eu sou da tribo de Gad. Ah, você é da tribo de Gad. Você é da tribo de Efraim. Cada um dizia qual tribo ele é. Eu sou um benjamita, porque eu sou da tribo de Benjamim. E você? Eu sou judeu, porque sou da tribo de Judá. Então, nessa época, judeu era apenas 1/12 dos filhos de Israel. Tá claro até aqui ou tá confuso? Tá dando pra acompanhar? Tranquilaço. Ok. Então eu já tenho os nomes hebreu, ok? Depois de hebreu, Israel. Então são os israelitas, não israelenses, israelitas. E depois as tribos. Só que, por uma coisa que eu vou mostrar ainda no nosso bate-papo hoje, as tribos do norte foram destruídas pela Assíria. E algumas foram para o exterior, outras misturaram com tribos do sul. Oficialmente, vou colocar isso entre aspas para explicar melhor depois, é como se as tribos do norte desaparecessem. O que sobrou majoritariamente foi a tribo de Judá. E também um pouco da tribo de Benjamim, um pouco da tribo de... majoritariamente a tribo de Judá. Como que sobrou foi a tribo de Judá? A partir do cativeiro da Babilônia, as pessoas pararam de falar, eu sou de Benjamim, eu sou disso, passaram a falar, eu sou de Judá. Então todo mundo virou judeu. Então, antes da Babilônia, judeu era apenas o da tribo de Judá. Depois da Babilônia, judeu é qualquer descendente de Abraão por meio de Isaac. Tá bem? Judeu. E até hoje são chamados de judeus. Aí, durante toda a Idade Romana, depois da Idade Média, os judeus. Hitler matou os judeus. Aí, quando esses judeus sonham com o retorno para a terra, para Haaretz Israel, a terra, sabe quando fala Haaretz, a terra de Israel, aí eles vão fazer o Estado judeu. Só que para não misturar com religião, a princípio, quando Theodor Herzl, por exemplo, era um dos proponentes do movimento sionita, queria criar o Estado judeu, o nome era o Estado judeu. Mas depois da Segunda Guerra Mundial, como muitos dos que estavam ali eram socialistas, não queriam misturar muito política com religião, então resolveram que o Estado não se chamaria Estado judeu, e sim Estado de Israel. E o cidadão do Estado de Israel não se chama mais israelita, para não confundir com a nomenclatura bíblica, e passa a se chamar israelense. Então aqui eu já expliquei as 4 nomenclaturas. Hebreu, israelita, judeu e israelense. Entendi. Até aqui ficou claro? Tranquilo. Agora, como eu falei, Jacó tinha um irmão, que eu até brinquei, Jacu e Esaú, né? Mas na verdade é Jacó e Esaú. O irmão de Jacó, chamado Esaú, ele foi morar na parte além do Rio Jordão. E ele é chamado de Edom. Sabe por quê? Edom, em hebraico, vem da palavra Adamá, que significa terra vermelha, avermelhado. Edom. Ele era muito peludo e provavelmente ruivo. Por isso que ele tinha esse nome de Edom. Era um apelido. O nome dele mesmo era Esaú. E Shaul, que significa o peludo. Alguém que tem muito pelo. Porque talvez ele cresceu, já nasceu tipo o Tony Ramos, com a bolinha de pelo. Então os pais dele deram para ele o nome de Shaul, o peludo. O peludo. Aí, olha o que diz Gênesis 36, versículos 1 em diante. São esses os descendentes de Esaú, que é Edom.
É como se eu falasse assim, você tem algum apelido? Vilela. É meu sobrenome. O sobrenome virou apelido, né? É como se fala assim, o Noah é o filho de Rogério, que é Vilela. Tá bom? Também conhecido como Vilela, tá certo? Então, Edom é o nome dele. Os descendentes dele que habitaram naquela terra são chamados de Edomitas, que coincide hoje com a Jordânia. Volta pro mapa, o segundo mapa, por favor. Agora vocês já sabem lá, a Jordânia está ali, ó, onde hoje é Edom, tá bom? Quando o povo de Israel saiu do Egito, eles iam atravessar. Você consegue ler aí no mapa a cidade de Eilat? Não vou te mostrar. Tá escrito Temã. Tá vendo Temã? Temã, tá bem acima. Aqui, ó. Coloca o mouse em Temã. Okay, agora vem pro lado direito de Israel. Ou o contrário, o outro lado. Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Aí, agora pra cima, aí essa cidade aí, ó. O povo de Israel tava perto daí. Tá certo? Mas pra chegar na Terra Prometida, o que eles fizeram? Eles deram a volta, porque Edom não aceitou que eles passassem pelas terras de Edom. E aí Deus falou, vocês não vão guerrear contra os Edomitas, porque eles são irmãos de vocês. Eles são primos, que o ancestral deles é tio de vocês. Eles deram a volta e entraram por outro lado. Uma coisa curiosa também, que aí no território de Edom, havia mais 2 outros reinos menores que surgiram, que são descendentes de Ló, sobrinho de Abraão. É o reino de Moab, ou os Moabitas, tá certo? Que, inclusive, é o seguinte, quando Ló, ele sai de Sodoma, a mulher dele ficou lá, ela virou uma estátua de sal. Então ele acaba num momento, só tava ele e as filhas, ele se embriaga e tem relação sexual com as filhas dele. Meu Deus. Tá certo? E as filhas acabam dando à luz a um filho do próprio pai, incesto. Aí ele é o descendente dos Amonitas e dos Moabitas, que eram povos muito assim, selvagens, que moravam ali na fronteira de Israel com Edom, onde hoje seria a fronteira de Israel com a Jordânia. Até aí tudo bem? Então já falei de um reino como ele era mencionado na Bíblia. E você está percebendo que tem até um parentesco ali? Porque de certa forma, muitos desses povos aqui, os árabes também vou falar deles, são descendentes de Abraão. Então você nota que são os filhos de Abraão brigando entre si. Olha como é que um caso de família pode resultar em grandes problemas. Agora eu vou falar de um outro reino que também sempre se tornou inimigo de Israel e hoje principalmente. Vamos ao próximo aí. Próximo mapa, vamos lá, isso. Pronto, esse aí, ó, o Iêmen. A gente acabou de falar do Iêmen, né? O Iêmen que atacou Israel e que também quer mandar, como fala, foguetes para lá, mísseis e tudo mais. Em 1 Reis, capítulo 5, versículo 5, vai falar quem era do Iêmen. E vai surpreender todo mundo. Eu vou ler aqui. 1 Reis, capítulo 5, versículo 5. Alguns dizem até que ele se apaixonou por essa mulher, o rei Salomão, e teve filhos com ela. Você deduz quem era? Sabá. A rainha de Sabá. Olha aqui o que diz o 1 Reis capítulo 5, versículo 5. A rainha de Sabá veio visitar Salomão e diz assim, olha... Deixa-me ver... Não, perdão. Eu li errado aqui. Não é 1 Reis 5, 5, não. Deixa-me ver aqui. Eu tinha notado essa passagem aqui... Perdão, gente, a rainha de Sabá está anotada errada aqui. Eu vou achar para vocês um pouquinho na frente. Isso aqui é de Irão. A rainha de Sabá... Dá uma googada aí para mim. Procura o texto que fala da rainha de Sabá. Esse aqui eu tinha anotado as passagens e acabei deixando aqui. Se alguém encontrar aí, por favor. Pronto, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar uma googada aqui. Aqui, ó, gente. Como é que é bom quando a gente esquece? Rainha Sabá. Vamos lá. Segundo Crônicas, capítulo 9. Eu sabia que não estava aqui em Reis. Segundo Crônicas, capítulo 9. Quando a rainha de Sabá ouviu... Aliás, vou até fazer um conselho. Quem está assistindo essa live aqui, pega a Bíblia na sua casa e vai anotando essas passagens, que é interessante. Vai abrindo e já vai anotando. E, aliás, eu vou até abrir um parênteses. Enquanto o pessoal buscando a Bíblia ali, eu até botei um story antes da gente entrar no ar aqui. Eu busquei aqui no Google a informação e ele me deu. Às vezes um chat GPT também pode te ajudar, mas cuidado para não deixar que a tecnologia pense por você ou estude no seu lugar. Eu tava ali, aí eu tava brincando enquanto a gente entrava no ar, eu perguntei lá pro chat GPT lá, qual das cartas de Laquis menciona o profeta?
nenhuma carta menciona o profeta. Não existe nas cartas de Laquis. O que há é uma inferência de alguns que a carta número 4 pode falar de profetas, pode fazer uma referência a profetas ou mensageiros, mas não fala profeta. Aí eu questionei. E não é a primeira vez que eu faço isso, não. Você tem razão? Você tem certeza que não existe a palavra profeta nas cartas? Ah, sim. Aí ele respondeu, você tem razão. Na carta número 4 aparece a palavra hebraica Navi, que é profeta. Várias vezes já aconteceu comigo em chat GPT, que eu vejo que a informação está errada, eu falo, você tem certeza? Alguns negócios assim, obrigado pela correção. Desculpe. Então, gente, uma dica. Não seja antitecnológico. Eu acabei de pegar a informação, não lembrava de 1 Crônicas capítulo 9, foi buscar a informação aqui no Google e achei rapidinho, não tem nenhum problema. Mas cuidado para que a inteligência artificial não se torne cadeira de rodas para quem não é cadeirante. E os cadeirantes vão concordar comigo. Verdade. Um exemplo, não é ofensivo. Porque quem é cadeirante, o que ele mais desejaria é não ser cadeirante, principalmente andando nas ruas esburacadas dos grandes centros do Brasil. É horrível, eu fico imaginando alguns lugares que eu passo, como é que um cadeirante passa nesse lugar. Ônibus que não tem coisa. Então, quer dizer, o que um cadeirante mais gostaria é não precisar da cadeira de rodas. Então, pegando apenas como um exemplo muito respeitoso àqueles que têm necessidades especiais, nós não podemos deixar que a tecnologia se torne cadeira de rodas para quem não é cadeirante, para quem não é. Você tá entendendo? Porque você tem a cabeça que está ali, que pode funcionar, mas você coloca a inteligência para raciocinar no seu lugar. É como se você colocasse a cadeira de rodas para andar pelas suas pernas, sendo que você podia andar. Então, cuidado com isso. Voltando então, o Iêmen está mencionado aqui, olha, 2 Crônicas capítulo 9. Quando a rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão, veio a Jerusalém prová-lo com perguntas difíceis. Chegou com uma enorme comitiva com camelos carregados de especiarias, de ouro em abundância, de pedras preciosas. Ela se apresentou diante de Salomão e lhe expôs tudo o que trazia em sua mente. E Salomão conversou com a rainha de Sabá. A Bíblia fala inclusive da terra de Avilá e a terra onde tem o melhor ouro, o ouro de Ofir, e alguns pensam que seria na região do Iêmen. Olha o mapa de novo aí, olha. O reino de Sabá, da rainha de Sabá, está mostrado aí em cor alaranjada. Tem um outro mapa que vai mostrar de maneira mais precisa, porque alguns pensam que o reino de Sabá, ele pegava do outro lado. Esse mapa que vocês estão vendo aí, tá aparecendo pro pessoal na tela? Tá. Esse mapa que está mostrando aí, está mostrando o Golfo de Acabá. Tá vendo? O Mar Vermelho, falei errado, o Mar Vermelho, que ele vai dar o braço do Golfo de Acaba e o outro braço do Canal de Suez. Lá em cima é o Egito. Então, acredita-se que do lado de cá, onde está escrito África, também pertenceria ao reino de Sabá. Eu acho que o próximo mapa eu vou mostrar esse aí pro pessoal. Olha aqui, é a terra de Cush. A Bíblia fala da mulher Cushita, ou Cushita, como aparece lá na Bíblia. Inclusive, essa região que está marcada aí do povo de Cush, que pegaria o Iêmen, pegaria também uma parte do que hoje seria a Etiópia, pegaria alguns países ali da África também. Esse povo é engraçado, e quem gosta de estudar sobre a história do povo negro, uma das nações negras mais civilizadas foi a nação Cushita. Eles eram altamente tecnológicos, deixa eu explicar que essa palavra é anacrônica para a época. Quando eu falo tecnológico, eu tô falando assim, para os fins daquela época, eu tô falando do período do bronze, até o período do ferro, a tecnologia, por exemplo, de fazer um metal era uma tecnologia. É que a gente pensa em tecnologia, pensa em celular, em computador, era uma tecnologia. Então, era um povo negro, altamente sofisticado, de uma cultura altamente avançada. Tanto é que a rainha de Sabá era famosíssima, e ela veio de onde? Justamente desse povo cuxita, o reino do povo cuxita. Que Sheba era um dos condados, ou um dos territórios do reino cuxita, que era muito maior. Olha o tamanho que ele pegava. Inclusive, eu estive lá em Meroe, que é no Sudão, e eu visitei no Sudão um pouco do reino cuxita. Nossa, Vilela, é incrível. Eles construíram pirâmides sofisticadas como os egípcios. Tem pirâmides no Sudão. E, inclusive, a língua hieroglífica usada pelo povo do sul do Egito ali, que hoje é o Sudão, que é o povo cuxita, é um tipo hieroglífico muito sofisticado que usa os mesmos caracteres do egípcio, sim, mas eu, por exemplo, não consigo ler nada. Tá. Poucas pessoas conseguem decifrar tudo. E olha que curioso, até na época que o Egito dominou essa parte, o Egito chamou essa região de Núbia.
em homenagem ao deus Anubis, que é aquele deus chacal, é o cachorro. E o povo núbio, que hoje é o Sudão, foi uma grande civilização do passado. A Etiópia, que hoje é um país que enfrenta tantos problemas de desigualdade social, de fome, de miséria, a Etiópia foi um país ultra mega power sofisticado no passado. Tá certo? Então olha que interessante aí. Essa região toda aí foi um grande império no passado. E a rainha de Sabá veio justamente de Sheba, que hoje faz parte, do Iêmen, que hoje faz parte do Iêmen, e é inimigo de Israel. Inclusive, alguns acreditam, isso aqui não tem como provar, mas existe uma lenda, eu até tenho dúvida até que ponto eu posso chamar de lenda, ou eu posso chamar de um evento histórico que foi mitologizado. Acredita-se que a rainha de Sabá, ou Sheva, como dizem em hebraico, que Sheva em hebraico pode ser juramento ou sete, Sheva. Mas o Shabá ali não tem nada a ver porque é um nome cuxita, tá bom? Essa rainha de Sabá, talvez ela ficou grávida de Salomão. Inclusive tem uma lenda que conta que quando ela voltou para Sheba, ela não pôde casar com Salomão porque o reino dela não aceitou a união dos dois. Sabe essa questão da rainha que ama e não pode casar? Na rainha da Inglaterra, lá na história dela, não tem a irmã da rainha Elizabeth, que ela era apaixonada por um sujeito, não podia casar com ele porque ele era divorciado. E eles até colocaram no The Crown essa história. Pois é. Então diz que a rainha de Sabá não pôde casar com Salomão. Ela voltou muito triste. Aí alguns até dizem que ela voltou para o país grávida de Salomão. E que ela teve um filho com Salomão, o rei Menelik, que se tornou rei da parte da Etiópia. E na Etiópia, até hoje, é reconhecido que os descendentes do rei Menelik são descendentes de Salomão. Tá certo? Até tem uma história que o rei Menelik, ele ganhou de presente do rei Salomão uma cópia da Arca da Aliança. Aquela que o Indiana Jones foi procurar. E o rei Salomão, então, deu para o filho dele, com a rainha de Sabá, uma cópia da Arca da Aliança. Só que o Menelik, que era muito esperto, o que ele fez? Quando ele voltou para casa, ele trocou a Arca da Aliança, cópia que ele tinha, pela verdadeira. E até hoje, quem vai à Etiópia, tem um lugar lá, uma igreja, depois você pode dar uma googada aí, onde os sacerdotes que trabalham ali dizem que dentro dessa igreja está a verdadeira Arca da Aliança e que uma cópia dela estava no Templo de Jerusalém. Então, essas buscas pela onde está a Arca da Aliança, né, que o Indiana Jones entrou um filme sobre isso, alguns lá na Etiópia vão dizer que a Arca da Aliança está na Etiópia. Então tem essa questão aí também. Ou há também alguns que, acreditando na possibilidade de Salomão ter tido um affair com a rainha de Sabá e que ficou aquele amor platônico que ele não pôde corresponder, alguns, não estou falando que é uma ideia unânime na academia, é uma possibilidade. Alguns acham que a rainha de Sabá seria a Sunamita, que é tão mencionado no livro de Cantares. Aí eles colocam a história de Salomão assim. Salomão, quando assume o poder, ele está todo cheio de entusiasmo, de sabedoria, escreve o livro de Provérbios. Se apaixona pela rainha de Sabá, aí escreve o livro de Cantares. Fica na fossa porque ele não pode realizar o amor com ela, aí escreve o livro de Eclesiastes, que é altamente depressivo. Repito, não é uma unanimidade na academia, mas há alguns que pensam assim. E uma curiosidade, lembrando que eu sei que eu estou falando do Iêmen, mas na época tudo era um povo só. O povo etíope e o povo iemenita era um povo só, era o povo cuxita. Israel reconhece hoje que, de fato, há na Etiópia judeus etíopes. Só que não estou dizendo que Israel valida essa história de Salomão com a rainha de Sabá, tá bem? Eles acreditam que esses judeus etíopes podem ser das tribos do norte que, ao fugirem, encontraram refúgio ali na região do Iêmen e também na região da Etiópia, e são judeus legítimos. Tanto é que eles voltam para Israel, fazem a Aliá, que é a subida para Israel. Você tem judeu etíope no exército, é interessante. Você está lá no exército e vê no exército pessoas negras como eu, que não tem nenhum daquele estereótipo do judeu branco europeu, negros como eu mesmo assim, são judeus etíopes. Alguns até de kippá, alguns religiosos e tal, e tudo ali. Bom, com isso então eu expliquei quem seria o Iêmen na Bíblia, tá bom? Então você já aprendeu aqui sobre a Jordânia, e já aprendemos sobre o Iêmen. Vamos para um próximo povo aí agora. Vamos aprender mais um próximo povo. O Egito. O Egito. Bom,
O Egito não é necessariamente inimigo de Israel. Ele tem relações diplomáticas com Israel. Hoje em dia. Hoje em dia. Mas no passado foi inimigo. Quando teve a questão da criação do Estado de Israel, o Egito se opôs. Ah, é? Nossa, o Egito se opôs tremendamente. Você entendeu? O Egito teve muito problema lá. Tanto é que o presidente do Egito foi assassinado porque ele estava tentando relações diplomáticas com Israel. Então você tem, depois você estuda a história do Egito aí, do Nasser, do Anwar Sadat. E o Egito, se você olhar nesse mapa, esse mapa, apesar de ter alguns contornos assim, é um mapa de satélite. Então ele não foi desenhado o mapa. Tá. É satélite isso aí. Então o que está em cor mais amarronzada, cor de terra, é tudo deserto. E o que está em cor mais verde aqui, formando como se fosse uma flor, tá vendo aqui no Egito? Parece que é uma flor, olha. Uma flor até com caule, ou uma flor em cima e até uma pétalazinha aqui, uma folhinha embaixo. Esse aqui é o contorno do Rio Nilo. Olha que interessante, onde o Rio Nilo nasce tem vida. A única questão curiosa é que o Rio Nilo, ele nasce no sul e desemboca no mar Mediterrâneo em cima. Então é o contrário, você fala que a parte de cima é o Baixo Egito e a parte sul é o Alto Egito. Entendi. Então você nota que o Egito, ele tem uma grande proteção que é o deserto. Qualquer povo que vier atacar o Egito tem que enfrentar todo o deserto. Ele tem que passar. Aqui você tem a península do Sinai, onde está escrito Western Earth of Egypt. Coloca o mouse aí, por favor. Essa parte aí chama-se Península do Sinai. Foi aí que o povo de Israel ficou peregrinando 40 anos antes de entrar em Canaã. Essa Península do Sinai é muito curiosa. E embaixo dela você tem o mar faz um Y. Então, de um lado, desse lado aqui mesmo, olha, do lado de cá, pode colocar, aqui é o canal de Suez, é o Golfo de Suez, que vai fazer o canal, e do outro lado, o Golfo de Acaba. Tá bem? O Golfo de Acaba. Então essa é a terra do Egito. O Egito é mencionado diversas vezes na Bíblia. Agora olha que interessante. O mesmo Egito que escravizou o povo de Israel na época de Moisés, o mesmo Egito que foi inimigo de Israel várias vezes, também foi aliado de Israel várias vezes na história. Quer um exemplo? Quando Abraão teve fome em Canaã, Abraão foi socorrido pelo Egito. Um dos principais governadores do Egito, que salvou o Egito, foi José do Egito. Na época do rei Salomão, a primeira esposa de Salomão foi uma princesa do Egito, a filha de Faraó. E o Faraó ainda pegou a cidade de Gezer e destruiu a cidade de Gezer e deu de presente de casamento para Salomão. Imagina só, você destruiu uma cidade e dá de presente para o outro, né? O Egito, então, foi parceiro várias vezes. Quando Jesus nasceu, que Jesus foi perseguido pelo rei Herodes, a família sagrada, Maria, José e Jesus, fogem para onde? Para o Egito. Verdade. E Jesus fica refugiado no Egito. E vou mais além. O Egito depois também se tornou um lugar de proteção para os judeus. Quando Nabucodonosor vai atacar Jerusalém no 6º século a.C., é o Egito que serve de exílio para muitos judeus que fugiram de Jerusalém. O próprio profeta Jeremias foi parar no Egito. Muitos foram para o Egito. Na época de Alexandre o Grande, quando foi fundada a cidade de Alexandria, muitos judeus se refugiaram ali. Tanto é que, dos 5 bairros que havia em Alexandria, 2 bairros eram só de judeus. Então olha que interessante, como é que a vida é feita de altos e baixos. Quem hoje é inimigo, amanhã pode ser aliado e vice-versa. A Alemanha, que na época de Hitler ajudou a matar 6 milhões de judeus, hoje é um país aliado de Israel. Então você vê que na história, nem todo mundo é 100% inimigo, nem todo mundo é 100% amigo. Eu estou contando isso para você ver que é complicado nós rotularmos as pessoas pela etnia delas ou pela posição política do país dela no momento. Tá certo? Que eu vou mostrar outros exemplos para você de países que hoje são inimigos mortais de Israel e no passado foram amigos de Israel durante um tempo, inimigos no outro e assim por diante. Tudo bem até aqui? Tudo certo. Vamos passar ao próximo, que eu acho que o próximo vai ser o mais curioso que eu tenho para mostrar. Não, vai ser o outro, mas vai ser interessante. Não, pode deixar esse mesmo. Pode deixar esse mesmo. Olha que interessante. Aqui, Vilela, eu vou contar uma história que vocês estão vendo no mapa aí. É uma briga onde Israel se tornou inimigo de Israel. Como assim? Ninguém imaginava. No meio, ó. Exatamente, olha lá, Israel e Judá. Ou seja, quando eu preparei essa live aqui para vocês, que eu falei que ia falar, até propus aqui pro Vilela, vamos conversar sobre os inimigos de Israel do passado. Talvez você nunca imaginaria que eu ia colocar na lista dos inimigos de Israel o próprio Israel. O que acontece? Eu vou contar a historinha para você que está em casa. O primeiro rei de Israel foi o rei Saul.
Shaul, que significa o desejado, né? Aquele que foi querido, Shaul. O segundo rei de Israel foi Davi, o amado. E o terceiro rei de Israel foi Salomão, Shlomo, o pacificador, aquele que vem da paz. Olha, só nome interessante, né? Lembra, porque em Israel, lembra que eu falei, não só em Israel, o Oriente Médio, de um modo geral, o nome é escolhido pelo significado. Então, Saul, aquele que é desejado, que é querido. O seu filho Noa. Noa significa o fôlego de descanso. Sabe a pessoa quando descansa? É isso? É isso. Noa é descanso, mas não literalmente. É aquele exalar de alguém que está descansando. Noah. Até a pronúncia, Noah. Né? Lembra Ruach, em hebraico, que é vento? Noah, aquele que descansa. Então, esse aqui é só fazer um mês. A gente fala Noah, em português vira Noé. Noé. Mas ainda bem que você deixou Noah, né? Não, você Noé da sua conta, né? Noé. Noé. Mas vamos voltar aqui. Nasceria velho já. O primeiro rei de Israel, então, Saul, corrigindo Saul, o desejado, Shaul. O segundo rei de Israel, Davi, aquele que é amado, vem de Dodi, o amado, Dod é tio, Dodi, o amado. E você tem o terceiro nome, que seria Shlomo, ou Salomão, o pacificador. Só que quando Salomão morreu, aconteceram vários problemas. O primeiro deles, Salomão deixou o país pendurado em dívidas e o povo estava agoniado de pagar tanto imposto. Mesmo Salomão, sendo um homem sábio, também teve um governo problemático. Ou seja, alguns problemas que você tem hoje com governos, com políticos, já vem de longa data. Uma vez alguém escreveu que político é igual fralda. De vez em quando você tem que trocar e pelo mesmo motivo. Então, quer dizer, desculpe os políticos, mas eu... A história do Oriente Médio é muito mais complexa do que os noticiários fazem parecer. Como vimos nesse trecho com o teólogo Rodrigo Silva, Israel e o Irã, hoje vistos como inimigos, já tiveram uma relação completamente diferente. Foi justamente o antigo Império Persa, que corresponde ao atual Irã, que libertou os judeus da Babilônia e permitiu o retorno deles a Jerusalém. Entender essa conexão milenar entre os povos nos ajuda a enxergar o presente com mais clareza e menos polarização. O Oriente Médio não é feito apenas de conflitos, mas de histórias cruzadas, alianças inesperadas e raízes profundas. Se você achou isso interessante, deixa seu like, comenta o que mais te surpreendeu nesse trecho e compartilha com alguém que precisa conhecer esse outro lado da história. Até o próximo vídeo!